Sou o professor Luiz Gonzaga Beluso, diretor da FACAMP. Vamos discutir nesse programa do canal FACAMP a formação dos BRICS, a mais importante e inovadora iniciativa política e econômica das últimas décadas. A sigla BRICS foi criada pelo economista-chefe da Goldman Sachs, Jim O'Neill, em 2001, para designar o grupo de países que crescia mais rapidamente no mundo: Brasil, Rússia, Índia e China. A primeira reunião dos BRICS foi em 2006, onde se reuniram Brasil, Índia, Rússia e China. Em 2011, a África do Sul se juntou aos BRICS, quando se adicionou o S de South Africa. Os BRICS não são um bloco econômico, como a União Europeia ou o Mercosul. Mas, a partir de 2009, esses países começaram a realizar reuniões, abrindo espaço para o diálogo sobre as grandes questões contemporâneas, como, por exemplo, a crise financeira internacional e o aquecimento global. As características comuns desses países foram, naturalmente, uma motivação muito importante para a sua união. Território, população e tamanho das economias foram decisivos. No entanto, esses países tinham pouca representatividade em órgãos internacionais, como o FMI e o Banco Mundial. Associada a essas características comuns, a diversidade de dotação de recursos dos países criou a oportunidade para se constituir um bloco econômico importante. A liderança nesse processo de expansão estava com a China, com as elevadas taxas de crescimento, rápida diversificação da economia e ascensão ao primeiro lugar como potência manufatureira. O Brasil possui uma dotação de recursos naturais extremamente favorável, é um fornecedor importante de alimentos e matérias-primas para a economia chinesa no seu processo de transformação e urbanização. E o Brasil acumulou, por conta disso, sucessivos saldos comerciais e formou reservas elevadas em dólar. A Índia, que tem como um dos seus idiomas oficiais o inglês, revelou enorme potencial de avanço nas áreas de serviços, sobretudo os ligados à tecnologia de informação e na oferta de serviços qualificados a baixo custo, de médicos, engenheiros, advogados, etc. A Rússia se beneficiou de sua condição de provedora de óleo e gás para toda a Europa, apresentando elevadíssimas taxas de crescimento e rápida acumulação de reservas em dólar. Finalmente, a África do Sul é o país africano de maior desenvolvimento econômico, dotado de importantes recursos minerais estratégicos e de uma agricultura de importância global. Isso a despeito de seu território e população serem, assim como a economia, serem sensivelmente menores do que a de seus parceiros. A união dos BRICS criou um bloco político, social e econômico da maior importância. As diferentes estruturas produtivas de comércio exterior permitiram que esses países ampliassem rapidamente os seus laços econômicos. Os BRICS ocupam 30% da superfície da Terra. A população de seus países é 42% da população mundial. O seu PIB, isto é, a soma da produção anual de bens e serviços, é de 24 trilhões de dólares, 28% do PIB do mundo. Juntos, eles têm um PIB maior do que o dos Estados Unidos ou da Europa. Para consolidar o bloco, era necessário avançar na sua institucionalização, e isto levou ao Acordo de Fortaleza, em 2014, quando foi definida a constituição do Banco dos BRICS. O Banco dos BRICS é uma forma de afirmar o poder do grupo e de aumentar sua influência em questões internacionais. O objetivo do banco é financiar projetos de avanço industrial e infraestrutura nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. A presidência é rotativa, com um mandato de 5 anos, e a sede fica em Xangai. A instituição tem um capital inicial de 50 bilhões de dólares e, para evitar sobreposição de poder, os sócios têm cotas igualitárias de 20% cada. Muitos dizem que o capital do banco é pequeno, mas isso não é verdade.
Ele tem uma enorme capacidade de alavancagem para fornecer empréstimos, o que o torna um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo. E não é só isso. Na reunião de Fortaleza foi criado também um acordo contingente de reservas. O que é o acordo contingente de reservas? Esse acordo é uma espécie de FMI dedicado aos BRICS. O acordo permite socorro de qualquer um dos países membros que esteja vivendo uma crise cambial, ser socorrido pelo aporte de reserva dos demais. O acordo amplia a estabilidade financeira e cambial dos BRICS, com disponibilidade de 100 bilhões de dólares. Infelizmente, nesse momento de turbulência cambial, o acordo ainda não está regulamentado, e boa parte do atraso se deve ao fato de que o Brasil não se manifestou adequadamente em relação à regulamentação do fundo. Importantes acordos comerciais, e isso é preciso ter claro, foram selados entre os países, que passaram a realizar transações nas moedas nacionais. Isso é, desdolarizar o seu comércio internacional, como, por exemplo, o comércio entre China e Brasil está cada vez mais utilizando o yuan, moeda chinesa, e o real, moeda brasileira, como forma de pagamento. Antes, todo o comércio era realizado em dólares, o que tornava as transações muito dependentes da moeda norte-americana. É importante salientar que o acordo China-Rússia para a compra de gás e intercâmbio tecnológico e militar envolve mais do que 400 bilhões de dólares. Chama a atenção para esse acordo porque ele foi seguramente um dos mais bem-sucedidos. Quais são as implicações geopolíticas da criação desse bloco? Na verdade, estamos assistindo uma notável transformação das estruturas de poder econômico e político. Na vanguarda dessa transformação está a consolidação do subbloco geopolítico na chamada Eurásia, China, Rússia e Índia. Esse subbloco dos BRICS está se tornando a maior e mais importante zona econômica mundial. Ao mesmo tempo, como se fazia necessário, ocorre uma rápida integração espacial com estradas e trens de alta velocidade. Este é um dos acontecimentos recentes mais relevantes, que certamente terá grande impacto sobre os destinos do mundo.